de tirar dúvida. Bom, começou a gravar? Bom, então, gente, nessa oficina extra, a gente vai tratar de 3 assuntos. Primeiro, o principal problema que estava dando ao enviar proposta no SGP, o, o problema que está dando na planilha de memória de cálculo, né, o anexo 1 do anexo 4, que é a memória de cálculo, que tem um pequeno erro, que eu vou falar como solucionar, e os principais documentos, os documentos que são obrigatórios e que são eliminatórios, que tem que enviar nessa primeira fase. Tá? Então, vamos lá. Está aparecendo aí o compartilhamento da tela? Tá sim. Passa um Tá, slide para a gente ver se está passando. tá. Bom, então vamos lá. Então, como solucionar os principais problemas enfrentados na SGP e na memória de cálculo e um checklist da documentação obrigatória e eliminatória dessa primeira fase. Tá? Bom, qual que é o principal problema que as organizações enfrentaram ao enviar a proposta? É esse erro de duplicidade ao enviar a proposta. Você não consegue enviar a proposta porque vem uma mensagem igual a essa, que existem descrições de itens do cronograma em duplicidade. Ele lista aqui quais alguns que estão em duplicidade. Então, nesse caso, auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, coordenação geral, combustível para transporte. Bom, quando vocês estão preenchendo a proposta, a gente entra com os objetivos específicos. Cada objetivo específico tem que ter pelo menos uma meta, e cada meta tem pelo menos uma atividade, tá? Então, aqui ele lista as atividades. As atividades, normalmente, elas entram, tem atividade, você tem que cadastrar ela no cronograma físico e financeiro, tá? Então, você vai cadastrando atividade por atividade. Então, aqui no primeiro campo, origem, você fala qual que é a origem, quem é que tá pagando, né? Quem é que está financiando essa atividade, que pode ser a Fundação Banco do Brasil ou a contrapartida. O início, quando começa essa atividade, quando finaliza essa atividade, em meses desde o início do seu projeto. Lógico que aqui tem que estar dentro do campo de vigência do seu projeto. Então, se o seu projeto for de 12 meses ou de 15 meses, se eu entrasse com esses dados aqui, iria dar problema. Porque se o projeto é de 15 meses, eu estou querendo fazer uma atividade do mês 15 ao mês 20, está fora do horizonte dessa proposta que foi feita lá no início do cadastro. Tá? Então tem que estar dentro do escopo da validade da proposta, que é no máximo 24 meses nesse caso. Então, essa atividade que está sendo cadastrada está indo do mês 15 ao mês 20. Qual o item de despesa? Né? Tem a setinha aqui, então tem uma lista grande lá para você escolher qual é o item de despesa, e aqui a descrição do item. Aqui é que está dando problema com o pessoal, por quê? Vamos supor que você tem diversas metas, com diversas atividades. Aí, na atividade 1 da meta 1, você tem, por exemplo, descrição do item gasolina. Na meta 2, você tem gasolina também. Na meta 3, você tem gasolina também. Então, você põe 3
campos desse gasolina. Então, ele identifica como se fosse a mesma descrição de item. E aí ele dá aquele problema. Então, o que que recomenda fazer aqui? Por exemplo, se eu tenho mais de um campo desse que vai entrar, por exemplo, mesa de escritório, eu posso botar aqui está escrito errado, meses. Mesa de escritório, meta 1, atividade 1. Ou mesa de escritório, meta 1. Entendeu? Porque aí no outro você põe mesa de escritório, meta 2. Você põe gasolina, meta 1, atividade 1. Gasolina, meta 2, atividade 1. Porque aí fica diferente, o sistema não vai dar problema. Tá? E aí o resto é tudo o normal, né? A quantidade, a unidade, o valor unitário, o sistema já calcula o valor total. Tá? Então, esse aqui é o cuidado para não dar esse pau que está dando lá de ter duplicidade, né? Voltando aqui, o erro é esse aqui, ó, esse em vermelho aqui, que existe duplicidade. Deixa eu parar aqui. Deu para entender, então, como que faz para não dar essa duplicidade, gente? É porque na descrição do item tem itens descritos da mesma forma. Então, por exemplo, os mais comuns que está repetindo gasolina, técnico, coordenação geral, aí aluguel de carro. Então, você, em vez de botar só gasolina ou aluguel de carro, você põe gasolina, meta 1 ou atividade 1, meta 1, atividade 1. Se na meta 1 tiver mais de um item desse, você especificar mais para não ficar escrito exatamente da mesma forma. Tá? Então, esse aqui foi o problema que estava dando, e é um problema assim, que dá na hora de você enviar a proposta. Então, se alguém estiver deixando para enviar na última hora, tem que estar bem atento quanto a isso. Tá? É... Vai, ele está dando erro aqui para compartilhar. Agora foi. É... Guilherme, a gente não está vendo o seu compartilhamento. Ele está Ah, demorando para agora sim. entrar aqui. Ele estava Agora demorando para sim. entrar. Tá certo. Bom, tá certo, né? Bom, então deu para entender bem, né, gente? Deu esse erro aqui de duplicidade, é aí que tem que mexer. Tá? Outro erro, deixa eu até parar aqui de novo, eu vou repetir isso. Gente, outro erro que está dando com o pessoal no SGP é o cadastro da representante legal. E isso é muito importante falar, repetir de novo, estou repetindo, acho que pela terceira vez em oficina. O que que a Fundação Banco do Brasil está recomendando? Sua entidade está cadastrada com o representante legal, não mexe na edição do cadastro, tá? Para colocar endereço, para colocar documento no cadastro, não mexe no cadastro. Está funcionando com o representante legal, não mexe no cadastro, de forma alguma. Por quê? Se você entrar no cadastro para fazer qualquer alteração ou botar documentação, por exemplo, o RG, como manda no edital, o RG da representante legal, a ata da atual diretoria e o estatuto da proponente, o que vai acontecer? Você vai travar o seu ambiente lá no SGP, até a Fundação Banco do Brasil analisar todos os documentos e liberar o sistema para você. Então você fica travado. Então não faça isso, porque você pode
em vez de colocar o documento aqui na fase de cadastro, você pode incluir esses documentos, é o que eles estão recomendando, lá na frente, no SGP, quando você vai cadastrar todos os documentos, tá? Então, como está descrito em algumas partes lá do tutorial, de colocar aqui no cadastro da entidade. Então, está com a entidade cadastrada, funcionando, com o representante legal, não mexe lá, nem para incluir outros usuários. Se você incluir outros usuários, vai cair no mesmo problema. Gente, então trabalhe agora, só tem pouco tempo até o último prazo, então trabalha com os usuários que tem só cadastrado, nem que seja só o representante legal. Outra coisa que o pessoal está comentando é o seguinte: não, não ter dois usuários inserindo dados ao mesmo tempo no sistema, porque tem perdido dado, tá? Então, um inclui, outro inclui também ao mesmo tempo, tá dando problema lá no sistema. Então, ter um usuário só trabalhando em tempo real, não ter dois usuários trabalhando simultaneamente no sistema. Tá? Isso aí, algumas entidades relataram que tiveram problema. Então, é bom evitar, tá? Porque você acha que cadastrou alguma coisa e no final não está lá. Tá? Então, ter um usuário só trabalhando de cada vez. Isso que o pessoal estava me relatando. Tá? O outro caso é as entidades que ainda não têm o representante legal atual cadastrado. Tá? Então, eu recebi até uma recomendação do Banco do Brasil, de um caso que eu mandei, eles falando o seguinte: se elegeu uma nova diretoria, tá? Mas a diretoria antiga ainda está no prazo de vigência, ou tem alguma coisa no estatuto, ou alguma ata, dando mais tempo para ela ficar e tiver dentro desse item, mesmo ter elegido uma nova diretoria, manter desse jeito. Tá? Só mandar esse documento da ata dizendo que ela tem mais tempo de diretoria. No caso de não ter e elegeu nova diretoria, a gente manda hoje ainda entra hoje ainda com a reformulação da diretoria, mandando e-mail para a Fundação Banco do Brasil dizendo que precisa cadastrar, atualizar essa nova diretoria no sistema e com cópia desse e-mail para a gente. Gente, nesse e-mail vocês têm que colocar, porque tem muita gente que está mandando dúvida para o Banco do Brasil do SGP, com problema no SGP, e não fala o nome da entidade, CNPJ, aí eles não podem fazer nada, porque não sabem quem é. Então, é muito importante colocar o nome do representante legal, nome da entidade, CNPJ, tá? No e-mail. E explicando detalhadamente qual que é o problema. Manda para a Fundação Banco do Brasil, né, o e-mail fbb.org. Peraí, eu daqui a pouco falo qual que é, que agora me deu eu estou botando endereço web. No assunto tem que ser SGP edital 007/2024. Por quê? Porque já passou o prazo para tirar dúvida. Então, se você não botar no assunto que é SGP, eles não vão abrir o e-mail, porque já passou o prazo para tirar dúvida. Então, eles agora só estão resolvendo os problemas no sistema. Tá? Então, é muito importante no assunto botar que é SGP edital 007/2024. Tá? Bom, então vamos seguir aqui. Bom, quais são os documentos obrigatórios? Que são, gente, são eliminatórios,
assim, repetindo isso. Se faltar qualquer um desses documentos, a sua proposta não vai ser avaliada, ela vai ser desclassificada. Então tem que ter muito importante, que já pensou você fazer esse trabalho todo, fazer uma proposta excelente e ser desclassificado porque está faltando a cópia de um documento de identidade do representante legal? E vai ser desclassificado, porque está faltando. É um documento obrigatório e eliminatório. Então tem que checar isso, gente, mais de uma vez, para ver se está tudo certo. Outra coisa que muita gente está tendo problema, já teve problema, é confundir o arquivo na hora de editar. Então, se você escaneou o documento de identidade, gente, identificar ele de forma muito clara, documento de identidade, e não como vem, por exemplo, às vezes do scanner, SCN-005, porque você tem uma grande chance de errar. Então, identificar muito bem os documentos, botar todos os documentos obrigatórios numa pasta só do seu computador, tá? Para na hora que você for enviar, não ter dúvida, porque se você escanear um documento, por exemplo, você escaneou, mas na hora de mandar, em vez de mandar o documento de identidade, você manda um comprovante de endereço, não está lá o documento, vai ser eliminado. E isso tem acontecido, né? Eles têm relatado que isso tem acontecido em outros projetos, tá? Em outros editais. Então, referente ao representante legal, você precisa do documento de identidade, tá? E que não é do representante legal, mas está ligado a ele, a ata de eleição da atual diretoria. Gente, essa ata tem que ser registrado pelo órgão legal de onde você está e da forma que vai ser. Porque, por exemplo, eu estava falando que tinha que ser em cartório. Aí algumas pessoas já me alertaram que, por exemplo, tem cooperativa que não registra em cartório, é outro órgão, não tem problema, desde que seja registrado no órgão oficial que registra a ata e o estatuto vigente de acordo com a sua organização, tá? Além da ata de eleição da atual diretoria, você anexar o estatuto vigente da da proponente, né, que é a organização do representante legal, também registrado, tá? Aí muita gente está falando assim: ah, eu já estou cadastrado lá no sistema e o sistema já tem a ata de eleição da atual diretoria e já tem o estatuto vigente. Não precisa mandar. Eu mandaria, tá? Gente, documento a mais, não tem problema nenhum, não tira ponto nenhum. Então eu mandaria. Vai que o de lá está desatualizado, tem algum problema. Tá? Não precisa mandar se já está lá, mas eu mandaria, para não ter problema nenhum com isso. Quanto à organização, né, ou seja, a proponente, tá? A declaração de participação no edital, que é o anexo 5. Esse anexo 5 é um documento que você tem que preencher, né, para a representante legal assinar. A relação de organizações participantes da rede que você formou. Então, que é o anexo 2 também. Então, cada um participante, cada um deles, vai preencher esse documento do anexo 2 e. Não, aqui é só um, desculpe. A proponente, né, vai botar todas as organizações participantes da rede, o representante legal vai assinar e vai anexar ao sistema. Eu vou até sair daqui, que é outro problema que está tendo. Tá? Então, esses documentos, o representante legal tem que assinar. Ele pode assinar de duas formas, o representante legal. Ou você preenche, ele assina a caneta e você escaneia depois que ele assinou. Ok, vale.
Ou, se ele não pode assinar a caneta, ele pode pegar esse documento e assinar digitalmente pelo GovBR ou outro órgão oficial de assinatura eletrônica. Ok. O que não pode, não vai ser aceito, e se fizer, vai ser desabilitado. Você faz esse documento na entidade, aí a representante legal assina num papel, você escaneia a assinatura dela, cola no documento e envia. Isso não vai ser aceito. Se fizer dessa forma, vai ser desabilitado, tá? Então, ela pode assinar presencialmente a caneta, o documento original, e depois você escanear, tá? Mas colocar uma assinatura digital no documento, digitalizada no documento, não pode, tá? É, então, continuando aqui, a comprovação da existência da rede. Como que você comprova, como é que você faz a comprovação da existência da rede? A relação das organizações participantes da rede, né? O anexo 2 que eu falei, as declarações de adesão à rede, isso aqui, que é o anexo 3, esse aqui é que cada organização que está entrando na rede, o seu representante legal tem que assinar o anexo 3, preencher o anexo 3 e assinar. Então, aqui são os representantes legal das organizações que estão aderindo à rede, não é a proponente, tá? No anexo 3. Cada um deles tem que preencher e o representante legal assinar, tá? A comprovação que a rede atua em conjunto, tá? Então, que você pode usar registro de reuniões ou eventos, ou outros documentos públicos, inclusive publicação em mídia. Então, por exemplo, foi publicado lá pela sua, pela sua entidade um evento que você fez com, os participantes da rede, serve. Relatório de atividades desde que assinado, serve. Né? Então, tem vários documentos que podem comprovar que a rede atua em conjunto, tá? Mas é um documento obrigatório. Da organização proponente, ainda, a experiência de atuação em rede do proponente, que é o item 5.1.7, tá? Que fala, no mínimo, de 3 instrumentos jurídicos, tá? Tem vários instrumentos jurídicos que você pode usar. E a comprovação da capacidade. A gente teve uma oficina que a gente detalhou isso aqui, tá, gente? Quais são os instrumentos, como usar. A comprovação da capacidade técnica da proponente, que é o item 5.1.8. Lá também descreve no edital como que você faz a comprovação da capacidade técnica da proponente, que ela essa declaração ela é emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Então, você pede para uma pessoa jurídica, ou seja, que tenha CNPJ, fazer uma declaração da capacidade técnica do proponente, o representante legal dessa pessoa jurídica assina e manda para você, você então manda esse documento é, comprovando a capacidade técnica do proponente, tá? A declaração dos representantes legais de, no mínimo, 3 organizações de caráter produtivo da agricultura familiar. Então, você tem que ter, no mínimo, 3 organizações de caráter produtivo da agricultura familiar, organizações juridicamente ativas, então, com um CNPJ ativo, e essa organização, na declaração, tem que atestar, no mínimo, 60% dos seus associados são agricultores familiares, tá? Além disso, a relação de unidades de referência, que é o anexo
11. Quem vai fazer isso é a proponente e o representante legal vai assinar. Tá? Mais uma vez, atentando para as regras para assinatura dos representantes legais. Tá? Como eu falei, tem duas formas: ou ela assina o papel original ou uma assinatura eletrônica. Não pode usar assinatura escaneada. Para os públicos de povos de comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas, tem segundo o anexo 1, o item 7.9 põe uma série de documentos a mais, tá? Só para esse público, tá? Então, de povos de comunidades tradicionais, quilombolas, povos indígenas. Tem que ter um documento comprobatório da anuência por meio de realização de consulta livre, prévia e informada, tá? Uma ata ou uma carta da entidade comprovando a anuência por meio da realização dessa consulta livre, prévia e informada. Esse documento, ele tem que ter, no mínimo, os seguintes dados, tá? Data e local da realização da reunião enquanto a comunidade, as atividades que a comunidade decidiu incluir no projeto, tá? Então tem que estar especificado, gente, quais são as comunidades que decidirem que o conjunto, né, da consulta resolveu colocar no projeto. Tem que estar especificado aqui, listado. Como os benefícios gerados pelo projeto são distribuídos entre as famílias envolvidas. Então, isso tem que já estar planejado na ata. A concordância da comunidade sobre qual a instituição ou pessoa física dará apoio e assistência técnica à execução do projeto, tá? Então, aqui já tem que ter uma concordância deles quanto ao técnico que vai executar o projeto. Demais aspectos considerados importantes que a comunidade queira incluir, então a comunidade tem que ser consultada se ela quer fazer mais algum adendo. Nome e assinatura de todos que participam da reunião de encontro. Ô, gente, todos os que participam da reunião encontro. Então, não é só da liderança, não é só do representante legal, é de todos. Então, a ata tem que ser com assinatura a ata com assinatura em folha à parte não serão aceitas. Ou seja, no final da ata tem que ter a assinatura de todo mundo, tá? Então, a assinatura tem que estar constando nas folhas da ata e não uma listagem à parte. Então, deixa eu até sair daqui para explicar isso direito. Não vai ser aceito aqui uma lista de presença. Não é uma lista de presença que precisa aqui com a assinatura de todos que participaram, tá? Então, a assinatura de todos é na ata, tá? Então, na folha de continuação da ata tem que ter a assinatura de todo mundo, tá? Isso é muito importante, porque o pessoal tem mandado uma folha anexa com a assinatura dos participantes, uma folha de chamada, né? De presença, uma lista de presença da ata. Não é isso que precisa. Tá? Bom, aonde que esses documentos vão ser inseridos? Tá? Então, tem um campo de inserção de documentos lá no SGP. Na hora que você for inserir cada documento, antes de você fazer o upload do arquivo, você tem que fazer o upload do arquivo. Por isso que eu estou falando que é muito importante você nomear esse arquivo de forma muito clara. Eu recomendo botar o título aqui do documento igual tá na ata, tá? Em uma pasta só do computador, para ficar mais fácil, porque você vai ter que inserir muitos documentos. Então, se tiver em várias pastas, você vai se perder e pode dar problema. Então, coloque isso tudo numa pasta só do computador, com o nome descritivo do que é aquele documento,
não aceita documento no formato Word, tá? Então, grava tudo em PDF. E aí, quando você for mandar lá no SGP, no campo de se inserir documento, antes de você fazer o upload, ele vai perguntar qual que é o tipo de documento. Isso também você tem que ficar muito atento, porque você vai falar lá que é, por exemplo, um documento de identidade da pessoa. E inserir no lugar de documento de identidade uma ata, vai dar problema para frente, porque quem vai avaliar isso vai lá, vai procurar, vai lá, tá vendo os documentos comprobatórios do representante legal. Ele vai direto procurar o documento que foi especificado como carteira de identidade. Ele não vai procurar em ata, né? Então você tem que nomear, botar o documento direitinho em relação ao campo que é para aquele documento e depois escolher o arquivo correto. Fazer o upload. Aí, depois de você fazer o upload, você vai inserir novo documento. E o sistema ele vai listando todos os documentos. Tá? O sistema vai listando todos os documentos que foi efetivamente enviados. Você confirma isso também, porque pode dar problema no upload. No você fazer o upload, pode dar problema. Aí o documento não está lá. Então, confere na listagem, mandou todos os documentos. Eu recomendo até sair do SGP, entra de novo e vê se todos os documentos estão lá, tá? Se não tiver algum, você vai lá de novo, incluir documento e coloca ele, tá? Isso tem que fazer essa conferência, gente, mais de uma vez, porque, como eu falei já várias vezes, elimina a proposta, eles não vão nem avaliar. Então, você não chega nem lá para poder questionar alguma coisa, né? E depois da data limite, não pode incluir documento, trocar documento, não pode, tá? Passou a data máxima, né, do edital, não pode mais mexer em nada. Então pode ser um documento bobo lá que faltou, vai ficar sem e vai ser eliminado, tá? É, vamos lá. Eu falei, pode ser um documento bobo, pode ser um documento simples, né? Nenhum documento é bobo. Se é obrigatório, nenhum documento é bobo. Pode ser um documento simples, tá? Desculpe. Ó, então, os documentos devem ser enviados pelo sistema de gerenciamento de projetos. Não vai ser aceito mandar documento por e-mail, por carta, não vai ser, tá? Na segunda fase, se eles solicitarem, você vai ter que mandar esses documentos originais por carta. Não, você vai ter que mandar para eles os originais, né? O meio mais comum que a gente vai usar é correio ou transportadora. Gente, isso é outra dica fundamental. Manter todos esses documentos originais em uma pasta, porque vai ter muito pouco tempo hábil para, se eles solicitarem, para você mandar esses documentos originais. Lá na primeiro edital que saiu do Ecoforte, era 7 dias para estar em Brasília. Agora eles não estão especificando essa data, mas era 7 dias para estar em Brasília. Então, isso conta o período de translado no correio ou transportadora, seja lá o que for. Ou seja, um período muito curto. Então, tem que ter organização para isso. Todos os documentos originais guardados numa pasta, solicitou, você vai ter que enviar. Tá? Esses documentos que você vai usar nessa fase são todos escaneados, ou seja, cópia simples, né? Os que precisam ser é, registrado em cartório, como ata a ata e ai, fugiu o nome agora, o estatuto social da entidade, tem que ser registrado em cartório. Mas a assinatura de proponente, a assinatura dos representantes legal não precisam, nessa fase, é, é, ser reconhecido em cartório. Tá?
Bom, agora eu vou mostrar aqui o outro. Agora eu vou mostrar outro erro que o pessoal está tendo, que é na planilha de cálculo, na memória de cálculo, desculpe, que é aquela planilha do anexo 1, do anexo 4, que não é obrigatória, tá? Mas é uma planilha muito importante para você organizar a sua proposta, tá? Não é obrigatória nessa fase. Eu vou mostrar aqui o erro que tem, para você, que é simples a correção desse erro. Ó, então aqui, essa daqui é a planilha, aqui ó, memória de cálculo, tá? Que é disponibilizada no anexo 4, no anexo 6 da proposta do projeto, anexo 6. É o anexo 1 do anexo 6, tá? O anexo 6 é aquela proposta do projeto, que é aquele rascunho. Tá? Então você baixa, você pode baixar ou usar pelo Drive que foi disponibilizado. Então, ó, aqui ela dá uma série de orientações, tá? Gente, essas orientações aqui são muito boas para facilitar o preenchimento e facilitar você fazer o cronograma físico e financeiro que precisa entrar lá no SGP. Se você não tiver uma planilha de base dessa aqui, vai ser muito difícil você preencher lá no SGP o cronograma físico e financeiro. Então, leia isso aqui com calma, entendendo, porque ele está dando passo a passo como você preencher essa planilha, tá? E aqui está a planilha, tá? Isso aqui vem tudo zerado, tá? Essa aqui de cima, essa parte aqui você não mexe, isso aqui é tudo cálculo automático, tá? Essa parte aqui para te auxiliar, que fala quanto que tem, que a Fundação Banco do Brasil, na planilha que você fez, quanto que está para a Fundação Banco do Brasil financiar, quanto que está para a contrapartida e o total do projeto. E aqui um detalhamento de despesa com pessoal, com material permanente, com obra civil, com produtos de consumo e outros serviços terceiros. Tá? Isso aqui é preenchido automaticamente, você não mexe nessa parte. Então você vai preencher essa parte aqui, que eu preenchi poucas linhas só de exemplo. Tá? Então, aqui no número da atividade, você pode ir preenchendo. Isso aqui cada atividade, é bom cada atividade se enumerar. Cada atividade que tem lá para dentro das metas, tá? Então, numerar todas as atividades para você, para facilitar a identificação das atividades. Então, atividade 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Qual que é a fonte do recurso? Você clica, na hora que você entrar aqui, ó, tem essa setinha aqui, você clica na setinha, você vai poder escolher se é a Fundação Banco do Brasil ou contrapartida que vai financiar. Então, vamos supor aqui que seja contrapartida. No item, aqui no item também tem essa setinha, você clica, você escolhe o tipo de item. Então, por exemplo, despesa com pessoal, CLT, tá? Aí ele já põe automaticamente que é despesa com pessoal aqui. Descrição do item. Aqui é que você vai fazer o link com aquela descrição que está lá no SPG. Daqui que você vai tirar. Então, aqui você já faz. Você não vai botar, por exemplo, aqui, ó, se eu botasse só aqui, só combustível, aqui combustível, tá? Se eu fizesse isso aqui, ó, e aqui, ó. Se eu botar só combustível e combustível, vai dar problema lá no SGP, porque tá em duplicata. Então, por isso que eu venho aqui e coloco combustível meta 2, atividade 3, combustível meta 2, que é meta 1, porque senão vai ficar igual,
atividade 3, entendeu? Na verdade, aqui teria que ser, por exemplo, atividade 2, que eu não vou botar duas atividades do mesmo número em metas diferentes. Bom, então isso aqui tem que ser diferente. Aqui a quantidade, então aqui, por exemplo, 200 litros de gasolina 6,25, ele já calcula o total aqui. E aqui do lado tem para você fazer o cronograma de todos os meses. Então, se sua proposta é de 24 meses, você vai preencher a atividade aqui, quais meses que ela vai atuar. Em quais meses? Essa aqui, por exemplo, atua do mês 2 ao mês 5 só. Essa aqui, do mês 1 ao mês 8. Se você botar, por exemplo, coordenador, vai atuar do mês 1 até o mês 24. Tá? Então, essa é a forma de preencher essa memória de cálculo. Agora, onde está dando erro? Gente, nessa linha 3 aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que aqui, ó, o total está R$ 7.082,50, a soma. E se eu vier na soma aqui em cima, a soma total dá 2.582, tá vendo? Não bate. A soma total não bate com a soma aqui de cima. Então, essa distribuição aqui está toda errada. O que você tem que fazer? Não usar essa linha 3. Ó. Se eu não usar essa linha 3, ó, deletar aqui, aqui vai ficar zero. Tá vendo? Aí o total aqui vai ficar 2.582 e o total aqui 2.582. Eu posso preencher todos os outros 50, 10. Ó. 50. Ó, aqui eu posso preencher todos os outros que vai dar certo. Ó. Passou para 3.082. Não passou para 3.082. Espera aí. Ah, não, é porque eu não botei aqui. Tá certo. Eu tenho que preencher tudo que eu não preenchi. Banco do Brasil. Ó, 3.082. Tá? Então, qual que é a dica? Não usar essa linha 3 aqui, ó. Não é a linha 3 aqui da tabela, não. É a linha 3 daqui da listagem das atividades. Então, não usar essa linha 3 que vai dar certo, tá? Então, aqui bate com o que está aqui em cima. Outra coisa, aqui já te fala também vários detalhes. O mais importante, qual é a porcentagem de contrapartida. Então, por exemplo, essa planilha aqui que eu fiz, essa distribuição de gastos aqui, não seria aprovado pela Fundação Banco do Brasil. Por quê? A contrapartida está só com 0,65%. Tem que ser, no mínimo, 2%. Tá? Então, repetindo, essa planilha vai ajudar muito você a fazer. Já colocar aqui a descrição sem nenhuma duplicata, para na hora que você for levar para lá, transporta. Isso aqui é só um rascunho, tá, gente? Você vai ter que recortar e colar para colocar lá no SGP. Não colocar com repetição e não usar essa linha 3 que vai dar tudo certo lá na soma. Bom? Tranquilo, gente? Então, seria isso. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Nosso tempo já está acabando, mas vamos lá. Ronaldo, o e-mail da Fundação do Banco do Brasil para tratar sobre o edital dos problemas do SGP é conforme. Exatamente, obrigado. Que eu tinha até esquecido de voltar para falar. Marcela. Então, o e-mail é ecoforte@fbb.org.br. Esse é o e-mail. Então, ecoforte@fbb.org.br. Lembrando que o assunto do e-mail tem que ser SGP edital 007/2024, e aí no corpo do e-mail você tem que colocar o nome
da organização, CPF da organização e o representante legal, tá? E descrevendo, gente, detalhadamente qual que é o problema. Outro problema que a gente está tendo, inclusive com a gente para tirar dúvida, é que o povo, tem muita gente simplificando demais a explicação do problema e a gente não entende qual que é o problema, tá? Especificar, se for possível, e-mail, você pode botar anexo no e-mail. Então, deu um problema no SGP, faz um print da tela com o erro que está dando, anexa no e-mail, tá? Para a gente poder resolver o problema, tá? Esses documentos devem ir nos anexos à proposta para além do cadastro que já pede. Gente, isso aqui que eu falei, e essa pergunta dele é muito importante, tá? Esses documentos todos devem ir nos anexos à proposta para além do cadastro do SGP que já pede? Bom, então, os documentos para validar o representante legal, que é carteira de identidade, ata da eleição da diretoria e o estatuto social, existe esses campos no SGP, no cadastro da entidade. Como eu estou falando, não mexa com isso, de forma alguma. Tá? Se você entrar no cadastro da entidade para colocar esses documentos, o seu cadastro vai ficar bloqueado. Então, apesar de ter isso, poder colocar isso no cadastro da entidade, para não acontecer isso, coloca lá na frente, junto com todos os outros documentos. Não tem problema. Tá? Aliás, tem sido uma recomendação do Banco do Brasil, para não dar esse problema de travar o login da sua entidade e a sua proposta, aí você não tem acesso à proposta. Tá, gente? Deu para entender? Isso é muito importante. A relação das unidades de referência, anexo 11, precisa mesmo de assinatura do representante legal? Só para confirmar, por favor, pois esse não me lembro de ter essa exigência. É a relação das unidades de referência, o anexo 11, ele é preenchido pela proponente. Deixa eu confirmar aqui no é, eu vou ter que abrir aqui, eu vou ter que confirmar, porque eu tinha na cabeça que era obrigatório, sim, mas eu vou ter que conferir no. Essas coisas a gente não tem que achar, tem que ter certeza. Ó, o anexo 11, realmente, no anexo 11 não tem o campo de assinatura, tá? Não tem o campo de assinatura, então é só para indicar. Então não precisa. Se ele não tem o campo de assinatura, eu vou ter que conferir lá em cima. O item 7.2.1.10 fala relação de unidades de referência a serem implantadas ou fortalecidas conforme anexo 11. Não, então é só a listagem. Tá? É, por favor, colocar no chat o nome da instituição que representa. Ah, tá. Todo mundo que está participando aqui no chat, por favor, gente, coloca, está participando aqui na oficina, desculpe, por favor, colocar o nome da entidade aqui no chat para a gente ter essa relação, por favor. Isso é muito importante, tá, gente, para validar esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Então, a gente continuar a poder fazer esse trabalho de assessoria. Então, por isso que é importante a gente ter a relação das entidades que acessaram, porque isso valida o nosso trabalho.
Boa tarde. Estamos passando por uma seca severa aqui no Amazonas. Não temos como deslocar a diretoria da associação para as comunidades fazerem reunião para constituir a ata. Ô, gente, isso está sendo realmente um problema seríssimo, mas é uma exigência da Fundação Banco do Brasil. A gente vai levar esse problema novamente para a Fundação Banco do Brasil. Uma coisa que a gente já conversou a respeito, que propôs para eles, é poder anexar essa ata na segunda fase, tá? Que vai ser só o ano que vem, tá? Mas, por enquanto, é exigido, tá? Então, assim, isso aqui a gente não tem, assim, a gente não tem o que fazer. É uma exigência do edital, então é uma coisa complicada, inclusive para o Banco do Brasil, porque como é a exigência do edital, se eles não cumprirem essa exigência, alguém que não foi classificado pode entrar com recurso falando, reclamando disso, e como é uma exigência, pode ganhar na justiça. Então, pode desqualificar todo o processo, né? Então, isso aqui é uma situação bastante complicada, que eu não sei se a Fundação do Banco do Brasil, assim, juridicamente, vai ter como resolver esse problema. É um problema sério. Você entendeu, né? Porque como já foi publicado o edital, ele está exigindo, se ela não exigir agora, pode comprometer todo o processo, se alguém entrar na justiça, por exemplo. Né? E a Fundação do Banco do Brasil é um banco, então ela vai seguir com critério tudo o que está especificado no edital. Então, eu acho muito difícil ela mudar, infelizmente, né? Aí ela está perguntando: podemos reunir online com os representantes das organizações e fazer a ata? Pode, se você tiver a ata. O problema é que na ata, se for no caso de comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas, né? Porque só para essas, só para esse tipo de organização é que precisa. Como você está na Amazônia, provavelmente é. O problema é que todo mundo tem que assinar a ata no final da ata, né? Então, eu não sei como é que vai fazer, né? Eu não sei como é que vocês podem. Vocês podem reunir online. Ou, agora, se não tem como reunir depois, que poderia cada um fazer uma assinatura digital pelo GovBR, por exemplo, no documento, também serve. Mas certamente esse povo não vai ter acesso à internet lá no meio da mata. Né? Se tiver, pode ser esse caminho também, tá? Muito trabalhoso, mas quem passou essa dúvida, seria importante passar isso para a gente, assessoria ecoforte@gmail.com, por e-mail, especificamente esse problema, para a gente ter mais dados, mais entidades com esse problema, para a gente passar para a Fundação Banco do Brasil. Tá? Porque quanto mais reportar esse problema, mais argumento a gente tem com a Fundação Banco do Brasil. Então, por exemplo, a gente só conseguiu adiar esse edital porque várias entidades mandaram para a gente o e-mail com aquele erro lá no SGP, entendeu? Isso foi, não estou dizendo que foi só por causa disso, mas isso foi fundamental como argumento. Então, manda para a gente por e-mail, tá? Relatando esse problema, que a gente vai entrar com a Fundação Banco do Brasil, porque esse é um problema grave, tá? Para a região. Tá? E a Amazônia é uma região assim prioritária, tá? Então, Marcela, você podia botar aqui no chat qual que é o nosso e-mail, Manda assessoriacoforte@gmail.com, sim, para eles manda mandar. sim. Falou, obrigado. Boa tarde. A reunião pode ser feita online? É esse caso. Olha, acredito que a reunião possa ser feita online, sim, né, como eu falei, mas o problema é que tem que ter assinatura na ata. É, a organização proponente pode ultrapassar 2% de contrapartida? Pode, não tem problema.
temos quase 50% de contrapartida, tudo bem? Tudo ótimo. Só que você está complicando aqui o seu projeto, a sua prestação de conta, né? Mas pode, não tem problema nenhum. Né? Né? Se você simplificar isso, você simplifica o seu projeto, simplifica a prestação de conta e assim por diante. Não tem problema nenhum. Para acrescentar novas linhas na planilha. Bom, isso aqui também o povo estava passando. Eu não tentei fazer isso, tá? Mas, como essa é uma planilha de referência, você pode abrir outra planilha e continuar, só que aí você vai ter que somar lá os valores finais lá em cima, né? Então, ó, deixa eu abrir aqui para explicar isso aqui, que isso aqui é uma pergunta importante. Ó, você pode abrir uma outra planilha, né? Então, planilha memória de cálculo 2. Aí você vai ter que fazer na mão essa soma aqui das duas planilhas, o que é muito simples também, né? Você pode até vincular na segunda planilha, puxar esse dado aqui para a segunda planilha, quem sabe mexer com o Excel, tá? Então você pode fazer outra planilha e continuar, porque na planilha que você baixa do Drive não está permitindo. O que ele está falando é o seguinte: aqui ela tem 100 linhas, tá? Eu tenho mais de 100 atividades, então não tem jeito de você acrescentar linhas aqui, tá? Isso aqui que a pessoa está falando. Então tem duas soluções. Essa que eu acho que é a que eu faria, abrir outra planilha, memória de cálculo 2 e fazer essa conta aqui na mão ou vincular esses resultados aqui na segunda planilha que você abrir, tá? Para você ter essas somas aqui automáticas, tá? Então, fazer duas planilhas. Outra solução que o povo relatou lá na oficina que a gente tratou sobre isso, é que se você usar a planilha direto lá no Drive, que dá para abrir mais linhas. Mas aí você vai ficar usando a planilha na internet, virtual. Eu nem entendi isso direito, porque se você abrir uma planilha lá, qualquer pessoa que está acessando lá vai ter acesso também. Então, eu não sei exatamente, eu não tentei, tá? Então, eu não sei é, como é que é, mas o povo relatou isso. Se usar direto lá, abre outras linhas, mas eu não testei e não vi como é que é. Tá? O Ronaldo, ele abriu aqui, o Ronaldo fez isso, ele que explicou. Se você quiser, Ronaldo, pode explicar essa parte para o pessoal. Ô, Guilherme, eu até segui a orientação do Pedro, né? Orientação, né? A sugestão do Pedro aquele dia na reunião anterior, e joguei para o Drive e realmente a gente consegue inserir linhas, a gente consegue corrigir aquele problema na fórmula, na linha 3, né? Sim, Dá para trabalhar bem tranquilo. O problema é, na hora que a gente vai baixar a planilha para poder anexar ela no SGP, ela perde todas as fórmulas. Aí não. Você tem uma planilha no Drive que dá para ter uma noção real, né? Uma planilha única, mas quando a gente baixa ela para usar ela no SGP, não tem como, tá? tá. Fica Então, limitado. gente, não pode usar a planilha do Drive, né? Agora, outra coisa, gente, você pode, ô Ronaldo, você que passou por isso, você pode agrupar gastos, gente. Isso facilita muito na hora de alimentar os dados no SGP. Você podia explicar isso, Ronaldo, que isso aí é uma coisa importante. Eu fiz agrupamento, né? Tudo que era ferramentas nas diversas metas, eu coloquei lá, ó, na unidade de referência, na atividade 1, atividade 2 ou atividade 3, tudo que era combustível, eu coloquei em uma atividade só e relatei. Tem combustível nas meta tal e meta tal, né? Tudo que era material didático, tem na meta tal, meta tal, meta tal. Eu consegui daí simplificar e ficar dentro das 100 linhas, né, para poder fazer a minha planilha. Todos os materiais de consumo, né?
Até tem uma orientação nas próprias perguntas e respostas lá do site, que já fala sobre isso. Pode agrupar tudo isso em uma única. Essa dica do Ronaldo, gente, é fundamental. Por quê? Não facilita só aqui na memória de cálculo, facilita lá depois a entrada de dados no SGP. Quanto mais dados você tiver que entrar no SGP, mais trabalho você vai ter e mais chance de erro você vai ter. Tá? Porque tudo isso que você colocou aqui nessa memória de cálculo, depois você vai ter que anexar lá no SGP. Você tem que cadastrar todas as atividades, todas as metas. Então, se você agrupar, é menos dado que você tem que entrar lá. Então, gente, agrupar. Eu vou procurar depois, que eu vi também, e que o Ronaldo falou, essa indicação deles lá, né? Que eles fizeram as perguntas e respostas. E, gente, agrupar o que puder ser agrupado, porque facilita muito o trabalho de vocês e evita erro. Tá? Obrigado, Ronaldo. Valeu. Valeu. Vamos lá, vamos ver se tem mais. O tempo já passou, deixa eu ver só se tem mais uma. Não, aqui acabou as perguntas agora, tá, gente? Bom, gente, a gente tinha um planejamento de oficinas, que seria uma hoje, uma quarta-feira e uma sexta, tá? Essas oficinas que faltam são oficinas orientando como as organizações o que as organizações têm que fazer no segundo processo, que vai ser só o ano que vem, das organizações que forem contempladas, tá? Então, tem uma série de coisas para fazer. Tem que fazer o plano de trabalho, o levantamento, né, oficial da cotação de preço. Então, tem um monte de coisa para fazer. Essas oficinas é para essa fase posterior. Então, o que a gente achou melhor? Não fazer as oficinas essa semana, porque essa semana o pessoal, né, com o adiamento, né, de poder enviar a proposta, as entidades estão preocupadas em finalizar suas propostas. Não estão preocupadas ainda com o que ela tem que fazer depois. Então, a gente adiou essas outras oficinas. Então, essa semana, a gente vai ficar por conta de tirar dúvidas, tá? Então, essa semana, provavelmente, não vai ter mais oficina, a não ser que surja alguma coisa nova referente à dúvida do pessoal à apresentação de proposta. Tá? A nossa ideia, então, é essa. Você quer falar alguma coisa, Marcela? Eu gostaria, sim, Não. Guilherme, rapidinho. Marcela, minha xará, também quer falar. Duas Marcelas. Pode ir, Marcela, vai, fala. Tá, acho que é importante, só antes da gente finalizar e conversar um pouco sobre os próximos passos, próximas oficinas, eu queria só complementar uma resposta que você deu, que é super importante, acho que foi a Gilisandra, né, nome dela aqui no grupo, que colocou no chat a pergunta sobre a contrapartida. Né? Só para aprofundar um pouco na explicação, que eu acho que é super importante, né, a questão da contrapartida. Bom, primeiro que não é algo que vai trazer uma pontuação a mais, né? Você colocar mais do que 2% de contrapartida. Né? Segundo que a contrapartida ela tem que estar muito bem relacionada com o plano de trabalho, né? Então, tem que ser contrapartidas relacionadas a cada uma das atividades que o plano de trabalho está se comprometendo. E, por fim, que é aquilo que você falou, sobre complicar depois na prestação de contas. Por quê? Porque lá na cláusula 10ª do contrato, que a proponente vai estabelecer com a FBB, né, ela vai ter lá um parágrafo 3º que vai dizer que o desembolso, né, a partir aí da segunda parcela, terceira parcela, vai estar vinculado à execução, né, de 80% dos recursos anteriormente adiantados, incluindo a contrapartida prevista no projeto. Né? Então, a prestação de contas e o desembolso da fundação vai estar relacionado também proporcionalmente a essa contrapartida. Então, se ela for muito grande, pode impedir
a segunda e a terceira parcela de serem desembolsadas, né? Então, era só isso que eu queria complementar. E em relação ao envio de perguntas, né, para a Fundação Banco do Brasil, o edital fala também que existe um prazo de até 5 dias antes do final, do prazo Acabou. final do edital, né? E já Exatamente. passou. Seria, bom, ficou para 15 dias após o dia 7, né? Então, acredito que ainda tenha pelo menos até quarta-feira dessa semana para envio de perguntas, né? Que seria um 5º dia antes do prazo final. Tá bom? Eu Era acho só que isso, só para complementar. Ô, Marcelo, eu vou conferir isso, que eu acho que são 5 dias úteis. Eu acho que já acabou, tá? Por isso que quando for mandar alguma coisa do SGP, que aí eles vão dar atenção, você, no assunto, você tem que botar que é SGP. Porque aí mesmo um dia antes de acabar o prazo, eles vão olhar. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Obrigada, Marcela. Uma coisa não que a gente ia falar era só para complementar o que tu falou em relação ao calendário, né? De dizer para o pessoal que caso eles conheçam alguém ainda que não tenha entrado no grupo do WhatsApp para enviar o convite, porque nós vamos lançar lá o calendário, né? Mas nós vamos fazer os cardzinhos, né? Toda aquela movimentação de divulgação, mas a primeira divulgação vai ser via grupo de WhatsApp mesmo, com as datas das próximas oficinas, horários, etc. E links, enfim, era só para complementar. Tá. Só para complementar um negocinho que a Marcela falou, desse negócio da contrapartida. Então, acho que a única assim, justificativa para entrar com uma contrapartida maior seria, sim, acrescentar entidades que você trabalha ou trabalhou que não vai ter dinheiro desse projeto, a Fundação Banco do Brasil, por exemplo, você faz um trabalho com mulheres, né? E aí você entra ele como contrapartida, já que ele não está fazendo parte desse trabalho agora, com o recurso do Fundação Banco do Brasil, que aí sim você pode ganhar pontuação, né? Mas fora isso, como a Marcelo explicou bem, eu acho que é caçar sarna para se coçar, né? Porque você vai complexificar a proposta agora e depois a prestação de conta, né? E o fato de colocar mais recursos contrapartida, como a Marcela falou bem, não te dá ponto nenhum. Você não ganha mais ponto por ter 2% ou 50%. Tá? Ô, gente, então já passou bem do horário. Então, como a Marcela falou, a gente tem lá no grupo do WhatsApp, tem os horários que a gente vai atender pelo WhatsApp, tá? Para tirar dúvidas, e tem o nosso e-mail, né? assessoria.conforte@gmail.com, que a gente recebe dúvida o tempo todo. Tá bom, gente? Então, hoje, às 5 horas, tem o WhatsApp, tá? Para tirar dúvida. Beleza, gente? Então, boa sorte para vocês e boa tarde. Tchau. Vou colocar o número aqui, pessoal, do WhatsApp. O número não, o convite, tá? Antes de fechar aqui, não se preocupe. Quem ainda quiser entrar, é só apertar no link do convite. Deixa eu só achar ele aqui, porque a gente já tem o linkzinho pronto. Nós vamos colocar as dúvidas escritas também, todas lá no chat, no grupo do WhatsApp, tá? Marcela, coloquei aqui no chat já o link do Você grupo botou? Eu estava do procurando. WhatsApp. Pronto. Que bom. Então Então tá é bom, isso, gente. pessoal. Até mais, Até gente. mais. Abraço.